Esse é o trabalho do módulo 3 da disciplina Cultura e Artes, número 2 do módulo 3 Tecnocultura, do professor Alan, do curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Então, a primeira coisa que temos que definir é a palavra tecnocultura, que é uma junção da palavra tecnologia com cultura. Cultura, nós sabemos que são hábitos, música, comida, tudo que caracteriza um determinado grupo de pessoas. E a tecnologia é tudo que está ligado, né, com o progresso da humanidade, computadores, internet e coisas assim. Então, a tecnocultura, ela nada mais é do que a maneira como a tecnologia, ela tem influenciado e moldado a cultura humana. Ela se refere ao impacto das tecnologias modernas, né, celular, internet, Wi-Fi, né, eh, internet das coisas. Tudo isso vai moldando como nós vivemos, como nós trabalhamos, como nós comunicamos e como nós entendemos o mundo, inclusive até mesmo na Novas educação ferramentas com que nós digitais, aprendemos, né. né? Elas são criadas diariamente para facilitar, às vezes um processo, um trabalho ou a comunicação, e até mesmo na questão da educação. Essas novas ferramentas que são criadas, né, no meio digital e a evolução das redes sociais, que hoje nós temos uma infindável quantidade de rede social diferente para todos os tipos de campo, como por exemplo, na área de emprego, na área social mesmo, eh, alguns específicos para encontrar relacionamentos e assim por diante, né. Temos vários tipos de rede social para diversos fins. Então, tudo isso vai se sendo incluso e isso vai transformando, de certa forma, as atividades culturais tradicionais nos ambientes tecnológicos. Então, eh, você começa a ter ali pessoas sendo cada vez mais, eh, sendo expostas, né, aos ambientes, digitais tecnológicos nas suas redes, né, quer seja o WhatsApp, quer seja Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn e assim por diante. Então isso tudo inclui, então, a tecnocultura, que nós vamos falar um pouco Há mais algum tempo sobre atrás, ela na era educação. quase que impossível se imaginar, professores ensinando os alunos de forma digital ou até mesmo usando recursos digitais em suas aulas, né. Havia-se um padrão na educação, que era aquele quadro negro e o professor com seu giz branco ia escrevendo, né. Depois passou para o quadro branco com pincéis, mas este era o padrão que era, aceito, né, pela sociedade em geral. Com a evolução da tecnologia em várias as partes, né, em vários segmentos, hoje nós já temos uma realidade totalmente diferente, aonde nós percebemos aí a integração da tecnologia, né, da tecnocultura na educação. E a palavra tecnocultura na educação, ela refere-se exatamente à integração de tecnologias e práticas digitais nas atividades acadêmicas, né. E isso influencia os alunos, de certa forma, a aprender e os professores a ensinar. Então hoje nós temos um outro contexto, né, aquele contexto em que, entre o professor e o aluno não tem mais só o quadro branco e o livro, e o caderno do aluno. Agora, eh, o professor ele tem uma vasta quantidade de ferramentas na mão em que ele pode aplicar, né, e fazer com que os alunos possam aprender. Então, facilitou muito, né, as coisas em até certo ponto. Ou até, para alguns, né, talvez alguns acham que dificultou, porque a inclusão de novas tecnologias demanda também o tempo para aprendê-las, né. E às vezes alguns são um pouco resistentes às tecnologias. Então, temos aí um paradoxo, né, porque ao mesmo tempo em que o mundo converge à tecnologia, e as novas gerações já vêm, né, com o feeling de aprender elas de maneira muito fácil, os professores têm que se adaptar, porque muitos deles já são professores por longos anos, e eles, muitas vezes não têm muita alguns, né, facilidade com tecnologia. Então isso tem demandado, né, que esses professores eles
comecem a se atentar à importância da educação digital e da Então aquela antiga percepção na tecnocultura de sala de educação. aula que tínhamos antes, né, que o ambiente de aprendizagem se limitava a 4 paredes, tem mudado, né, com a tecnologia. A cultura educacional tem se transformado, né, com a tecnologia que se expandiu muito. Então hoje o ambiente de aprendizagem, ele não se limita apenas ao espaço físico, ele é um ambiente digital de aprendizagem, né, que inclui também a parte física, claro. Mas nessa nova construção e nessa nova abordagem, isso é crucial, porque vai proporcionar, né, aos alunos, uma nova forma de acesso ao conhecimento. Porque antes, quando você queria aprender alguma coisa, né, você tinha que ir lá na Barça, no livro, né, específico. Não que esses métodos ainda não são importantes, mas hoje, né, com acesso à informação, a formação ela está mais democrática, né. Às vezes, em alguns lugares, os alunos não têm acesso a uma vasta, e ampla biblioteca para poder ter acesso ao conhecimento. Então a tecnologia ela vem para suprir essa dificuldade, né, do livro físico e poder possibilitar, né, ali, uma cópia digital para todos os alunos de uma vezada só, né. Então, de fato, tem muitos benefícios. Então essa, aquisição de conhecimento, ela se diferencia do que era no passado, né, e a colaboração em que as tecnologias podem também facilitar, como alunos podendo fazer trabalhos, né, por exemplo, no BCTEC, somos alunos de estados diferentes e às vezes até países diferentes, e a gente consegue, por meio da tecnologia, fazer trabalho juntos, interagir, aprender, ensinar, né, um com o outro. Então há uma construção colaborativa, né. E essas habilidades que vamos ganhando, à medida que nós vamos, aprendendo por esses métodos, né, usando a tecnologia como um facilitador, possibilita a gente a ter acesso a conhecimentos que às vezes a gente não poderia ter se estivéssemos frequentando eh, uma tradicional forma de ensino, né, onde que só fica limitado dentro de uma sala ali com aquelas pessoas. Hoje até, assim, o acesso cultural a outras culturas, né, de pessoas que estão no mesmo curso, mas que moram em estados diferentes, nós podemos ter graças ao Agora uso nós da vamos falar tecnologia, né, na educação. sobre Alguns pontos, né, vamos levantar, de potencialidades das TICs em ambientes digitais de aprendizagem. O primeiro ponto é acesso expandido. Hoje, a educação, com a tecnologia, ela ganha um upgrade muito grande. Por quê? Porque as TICs permitem que os estudantes acessem recursos educacionais a qualquer momento, lugar, democratizando o aprendizado. Então, aquela limitação anterior que tínhamos, né, talvez, de biblioteca, talvez de conhecimento, hoje com a educação à distância, né, por meio da tecnologia e também a educação presencial, mas também por meio da tecnologia, os alunos podem ter acesso a acervos de livros, a aulas de outros professores, né, aulas de professores de outros lugares, né, com especializações diferentes. Então há uma democratização da educação, e isso é muito bom, né, isso é um ganho o segundo excelente. ponto. Tem a ver com o aprendizado personalizado. Essas plataformas digitais, elas podem adaptar-se ao estilo e ritmo de cada estudante. Então, oferecendo aos professores, né, um leque para poder trabalhar com o aluno e suas individualidades. E este aluno ele pode ter certas dificuldades, outros certas facilidades. Então, o professor ele consegue, né, por meio da customização ali, trabalhar com cada aluno segundo a sua facilidade ou dificuldade, para potencializar o conhecimento, né, do O aprendizado do terceiro é aluno. colaboração. Então, nesses ambientes digitais, como fóruns, redes sociais, né, a gente consegue então uma promoção de colaboração entre alunos e professores, não só de um lugar, mas até mesmo em escala global. Vamos dar o exemplo do LinkedIn, né, que é um aplicativo em que pessoas do mundo inteiro, né, podem se conhecer, ver trabalhos que estão sendo feitos,
é um aplicativo para emprego, né, mas é um exemplo de como que a tecnologia pode ser usada para que pessoas de lugares diferentes, né, com especialidades diferentes, possam interagir sobre o mesmo tema. O quarto ponto tem a ver com os desenvolvimentos das competências. Então, nesses ambientes de aprendizagem digitais, eles contribuem para os alunos desenvolverem suas habilidades. Essas habilidades são cruciais no século que vivemos, pois hoje quase todas as coisas, né, feitas por meios digitais. Então, é necessário que haja uma alfabetização, né, digital das pessoas, para que essas pessoas elas consigam interagir no ambiente social, digital, e até mesmo, por exemplo, hoje para você receber o seu salário, você precisa ter uma conta no banco, né. E aí você tem hoje em dia um aplicativo para você ver a movimentação da sua conta, para fazer um Pix, né, para poder, autorizar um empréstimo, uma coisa assim. Então, a necessidade da alfabetização digital ela é muito grande. E quando se usa, né, já no ensino dos alunos, né, na base, essa educação de alfabetização digital, ele já vai sair mais preparado para o mundo, porque hoje a realidade do mundo é outra, né. E muitos problemas hoje, eles têm cunhos tecnológicos, né, para serem resolvidos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de acessar um e-mail, às vezes ela tem dificuldade de receber uma proposta de emprego, ou dar uma resposta sobre uma compra que ela fez e não chegou, coisas desse tipo. Então é necessário essa alfabetização digital, né. E até mesmo com relação ao pensamento crítico. Não que as pessoas antes da tecnologia não tinha, um pensamento crítico, mas o desenvolvimento do pensamento crítico hoje, ele está muito ligado também ao acesso às informações, né. O que é fake news, o que não é fake news, né, onde podemos encontrar informações fidedignas, procurar as matérias na fonte. Então tudo isso aí é preciso ser ensinado, né, para as pessoas, para que elas possam ter esse pensamento crítico, né, de saber que nem tudo que vem a ele no mundo digital é verdade, né. E aí ele precisa saber também como que ele vai filtrar O isso tudo. quinto, vamos falar de avaliação contínua. No modelo tradicional de educação, o aluno ele estuda a matéria, né, durante o semestre e periodicamente o professor vai dar para ele ali um teste, uma prova, né, para ver se ele está aprendendo. Este modelo de educação já está ultrapassado e, de fato, vários estudos apontam que não é um modelo que traz realmente o resultado, de aprendizagem. Muitas vezes o aluno fica decorando e depois, quando passa o período da prova, ele esquece tudo, porque ele não aprendeu, ele decorou. Então hoje, com essa potencialização das TICs, num ambiente de aprendizagem digital, a gente tem uma avaliação contínua. Essa ferramenta, ela serve para oferecer feedback, né. O professor passa uma matéria, como por exemplo o módulo 3 Tecnocultura, né. Então já passa a matéria, passa o material de leitura, ali já tem várias perguntas embaixo que você responde, e ali você já tem o feedback na hora se você acertou ou não, você sabe se você precisa estudar mais ou não. O professor vê se você entendeu a matéria ou não, né. E além de tudo ainda as plataformas de educação digital, elas trazem, né, normalmente, um imediato relatório sobre as atividades, o que o aluno fez, o próprio aluno vai poder se situar melhor, o professor também vai poder se situar melhor, aonde que o aluno está ali com dificuldades e poder oferecer uma ajuda mais intensificada, se for necessário. E muitas vezes, nesse tipo de aprendizagem, você tem a vantagem de você, identificar facilmente as lacunas de aprendizado, porque no modelo tradicional de ensino, o que você percebe é que às vezes o aluno passa o segundo grau inteiro com uma dificuldade sobre um ponto e às vezes ele não consegue, superar aquilo, porque o professor não consegue também observar que aquele aluno tem aquela dificuldade. Devido à sala de aula cheia, né, às vezes até, o tempo mesmo para se passar a matéria, né, e vários outros fatores. Então, quando você tem uma potencialização das TICs na educação, isso contribui para os professores saberem quando há uma lacuna O de sexto ponto da aprendizagem. nossa lista
tem a ver com a interatividade, como jogos educativos, simulações, ferramentas de realidade virtual, né, realidade aumentada. Tudo isso oferece aos alunos, uma imersão que ajuda muitas vezes a compreender conceitos complexos e pesados. No BCTEC, por exemplo, né, a professora Ana está trabalhando com a gente, matemática, mas só que com o Colab, fazendo programação em Python. Então, muitas vezes, conceitos matemáticos complexos de se observar e enxergar, quando você começa a trabalhar com a programação Python e vê ali o gráfico, como que o gráfico foi feito, ele se torna um conceito mais claro e mais fácil de ser Nosso último compreendido. ponto, talvez para mim, né, o mais importante, é a inclusão. A inclusão de tecnologias assistivas ajuda, né, a alunos com deficiências, necessidades diferentes a terem igualdade e oportunidade. Então, podemos hoje ver um avanço muito grande no campo da educação inclusiva, né, que as tecnologias têm contribuído bastante. Aí a gente tem aqui um exemplo, né, de uma pessoa conversando em libras com outras, né, numa sala de aula, dando aula, né, para vários surdos, um exemplo aqui que foi dado, né. Tem vários outros exemplos também, que a tecnologia, né, ela tem contribuído para aumentar, né, a inclusão de pessoas com Mas deficiência, vale seja ela qual ressaltar for. que a tecnocultura na educação é uma faca de dois gumes. Para que este engajamento possa acontecer da melhor forma possível com professores e estudantes, é necessário planejamento cuidadoso e formação adequada dos professores a fim de minimizar, né, ou maximizar os benefícios da TIC. Então, quando os professores eles estão com uma boa formação, sabe usar as tecnologias e consegue ensinar os alunos a usar essas tecnologias de maneiras corretas, respeitando as netiquetas e assim por diante, você tem muitos benefícios. Mas quando os professores, eles não têm uma formação adequada, não sabem usar a tecnologia e também não sabem ensinar os alunos consecutivamente, vai acontecer que vai acabar sendo pior estar usando a tecnologia do que os métodos tradicionais, porque não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Nem o aluno vai aprender e nem o professor vai conseguir ensinar, retardando assim ali, né, e dificultando ali o aprendizado do aluno. Agora eu vou dar um exemplo de uma plataforma, tá bom, que trabalha com todos esses conceitos que nós estamos falando, tá, uma plataforma chamada Moodle. É uma plataforma amplamente usada, reconhecida na educação, e ela consegue ambiente virtual de aprendizado altamente customizado, né, permitindo ali, né, que as instituições, os professores possam criar os módulos de atividades, de acordo com a necessidade e vontade do professor, né. E também o material ele pode ser customizado, né, então pode ser que o professor ele lança uma aula e aí ele viu que aquela aula ali não ficou, no ponto que ele queria, ele pode alterar, ele pode adicionar informações àquela aula, né, informa e ele pode acrescentar ali fontes de referências, vídeos, né, atividades interativas com os alunos. No BCTEC, por exemplo, nós usamos o Moodle, né, como uma ferramenta de aprendizado, facilitadora, né, um ambiente de estudo, um ambiente virtual de aprendizado. E lá dentro do Moodle, né, a gente tem tudo que a gente precisa para desenvolver ali nossas atividades, como também para aprender, né, para questionar os professores, de ter feedback dos professores, de, fazer questionamentos sobre alguma atividade ou algum exercício ou alguma matéria. Então o Moodle, de fato, ele é uma ferramenta, uma das, né, existe outras também, mas é uma das ferramentas mais usadas e bem-sucedidas. A partir de agora, eu vou apresentar para vocês 6 vantagens e A recursos primeira que o Moodle vantagem nos do dá. Moodle é os fóruns e colaboração. Dentro dele, nós conseguimos discutir temas, debater assuntos, ver a opinião dos nossos colegas, ver feedback dos professores. Então, é muito importante essa ferramenta para auxiliar, né, na comunicação dos alunos. Às vezes, um assunto que
gerou dúvida em uma pessoa, pode também estar em outra. Aí quando a gente participa dos fóruns, a gente às vezes nem precisa fazer a pergunta, porque às vezes um aluno já fez a pergunta, o professor já respondeu e ali está a resposta. Então a gente já tira também aquela dúvida sem precisar de ficar se repetindo, porque o fórum fica ali, né, a gente pode ter acesso a ele depois, né, e lendo as informações, né, vai ficando registrado ali como memória. Com o Moodle, o professor ele não fica limitado apenas, a um tipo de avaliação, né, imprimir uma prova, entregar, esperar os alunos fazerem e depois corrigir. Não, no Moodle, temos a avaliação personalizada. O professor ele pode avaliar um texto, ele pode, do aluno, ele pode avaliar um texto em conjunto wiki, ele pode, possibilitar, né, por meio de um questionário, perguntas para ver se o aluno entendeu determinados tipos de questões, e também, pode pedir para participarmos em fórum sobre algum tema. Então são vários os modos, que nós temos de ser avaliados com o Moodle, e isso facilita a vida do professor e do aluno. Uma das partes que eu acho muito importante como aluno, é saber como que está o meu desempenho acadêmico, aonde eu estou indo bem, quais foram as notas que eu tirei, e tudo isso com fácil acesso. Então o Moodle, ele possibilita também relatórios e feedbacks. É muito bom, né, a gente pode estar ali enviando uma dúvida para o professor, né, na parte da manhã, às vezes, em poucos minutos, o professor já manda uma resposta pra gente ali no chat, né. Tem o chat, tem também a mensagem privada, que você pode perguntar diretamente para o professor. Então isso de fato ajuda muito, né, principalmente no modelo de ensino à distância. Hoje o ensino à distância é uma realidade, que tem facilitado a vida de muitas pessoas que gostariam de ter a oportunidade de ter uma boa formação, mas não têm devidos a várias circunstâncias. O Moodle, ele se aproveita disso e traz ali, né, plataforma robusta para aulas online e materiais. Então não há mais aquela limitação de espaço físico e tempo, pois o aluno consegue ali assistir às aulas que são gravadas pelo professor, ou até mesmo, né, por meio do BBB, assistir uma aula ao vivo com o professor no horário marcado. Então, isso é muito bom para os alunos, como também os materiais. Dentro da plataforma a gente tem acesso, a livros, a resenhas, a artigos, né. Quando não tem, propriamente dentro da plataforma, você tem ali o link da onde podemos encontrar isso, né. Talvez no CNPq ou, no outro site de pesquisa de trabalho acadêmico, né. E assim por diante. Até mesmo na biblioteca, né, que a universidade ela tem acesso, né, nós temos uma biblioteca muito boa, de acesso a um acervo, muito bom, né, de livros, onde podemos ali entrar, acessar, estudar, a quinta E na palma da vantagem mão. é a acessibilidade, né. Você tem no Moodle a possibilidade de colocar ali o intérprete de libras, né, virtual, para você fazer a leitura, se você for surdo, como também você tem várias outras ferramentas para auxiliar, né, qualquer tipo de dificuldade que você tenha. Por fim, a sexta vantagem é a integração, por meio dos fóruns, né, já comentados, e outras ferramentas dentro do Moodle, podemos ter uma interação e ver outros trabalhos, outras atividades, né. Só como exemplo, título de curiosidade, né, na aula da professora Ana, matemática, né, a gente disponibilizou os nossos notebooks lá do Google Colab, e aí a gente pode ver o notebook do outro aluno, como ele desenvolveu aquela lógica, qual foi o caminho que ele levou para desenvolver e resolver tais problemas. Então isso gera uma integração. No professor Alan, por exemplo, né, nós tivemos ali vários fóruns de discussão de temas, com a professora Beth também nós tivemos várias, oportunidades de poder estar integrando, né, com outros e ver como que eles, desenvolveram as suas atividades. A tecnocultura na educação e os usos de TICs em ambientes digitais de aprendizagem e suas potencialidades, de fato, é uma realidade. O que fica para nós é o anseio de aprender cada vez mais as novas tecnologias, como as usar da melhor forma possível para potencializar
o aprendizado, o desenvolvimento, para que possamos usar a tecnologia da melhor maneira possível.